Está no ar o Rede Social Esporte Clube aqui da sua BH News, o seu canal 9 da NET ou também pelo bhnews.tv.br. Rede Social Esporte Clube chegando de muita informação para você, descontração. E eu te prometi corações hoje, né? Não teve jeito, gente. O cenário tá muito bonito para eu ficar colocando coração. Não deixa o cenário de futebol, mas claro que o Rede Social Esporte Clube entra no clima do Dia dos Namorados, dia 12 de junho. E a gente trouxe só a gente comprometida para falar aqui hoje. Rede Social Esporte Clube é um programa sério, não é programa de ficar piriguetando, não. Então a gente só trouxe gente comprometida para falar de futebol, para apresentar o trabalho, porque quem bomba na internet, bomba aqui no Rede Social Esporte Clube. O Rede hoje recebe Gustavo Serravite e também Vinícius Fonseca do blog de Bico. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Bárbara. Bom dia a todos que estão assistindo a gente. Bom dia também para minha namorada, Marcela. Claro, tem que mandar um abraço. Hoje tem que falar, né? E você, Vinícius, tem namorada? Pode mandar um abraço Carol, também. Beijo. Feliz Dia dos Namorados. Daqui a pouco a gente encontra para comemorar, né? Mas por enquanto nós estamos aqui. Trabalho, meu filho. Aqui é trabalho. Um abraço pro Samuel Venâncio também, que é repórter, mas também é namorado. Então, feliz Dia dos Namorados aí. Feliz Dia dos Namorados para todo mundo. Hoje de manhã eu já ganhei bombom. Esse dia tá demais. O seu Ivan, muito obrigado aí, o nosso cinegrafista que adoça a nossa vida, como você disse, né, seu Ivan? Gente, tem que ter a vida muito doce, mas vamos começar falando de futebol. Ou melhor, vamos começar o Rede Social Esporte Clube com vídeo? Renato Gaúcho. Você sabe que a fama dele com mulher são sempre muitas e tudo mais, variedade. E em 1985, olha a entrevista que ele deu pro Globo Esporte. Isso mesmo, 85. Põe na tela. Mas o Dia dos Namorados ainda é assunto na Toca da Raposa. De lá fala o repórter Luiz Andreoli. Nós estamos voltando aqui para a Toca da Raposa porque um jogador nos procurou aflito nesse Dia dos Namorados. Ele que também quer dar a sua mensagem. Renato, que mensagem que você quer dar? Pois é, né, Luiz Andreoli? Tô tão tristinho, longe do meu amor, perto desses marginais todos. Então, com licença, né? Gostaria de mandar essa flor pro meu amor. Bom, dá licença, né? Aproveitando o tempo também. Mandar uma pro outro, meu amor, a Carla. Patrícia, jamais esqueceria. A Zilda, inclusive uma aqui em Belo Horizonte, outra em São Paulo. Toma, meu amor, também. Enfim, pra outra, a Patrícia. Pra Maria, meu Deus. Pro meu amor, a Carlinha. Mônica, você não poderia. Eu jamais esqueceria de você. Toma, Mônica, meu Deus. Um feliz Dia dos Namorados para todas elas e para vocês. E uma boa tarde. É duro, hein, gente? Então, esse namorado assim dá problema. Aqui não é o caso, não, né? Graças a Deus. Mas vamos parar de conversa fiada. Não que o Dia dos Namorados seja conversa fiada, mas vamos começar falando de esporte para os meninos apresentarem o trabalho, que é mais um blog de sucesso aí na internet, que chama De Bico. Então, pergunto para o Vinícius, que posso dizer que é o pensador do blog? Pode. Para apresentar o trabalho. Do blog, né? O pensador talvez não, porque hoje em dia as funções são totalmente divididas entre eu e o Gustavo. Nós dois pensamos os posts e divulgamos, né? É claro que a gente gosta de falar que nós dois somos os autores do blog, mas a gente gosta sempre de falar que o público também constrói o nosso blog. Então a gente dá total liberdade para os internautas interagirem com a gente, sugerirem os posts, para a gente fazer essa ligação com o público mesmo, que é uma coisa que a internet é a maior tendência hoje em dia, né? Que é a criação de conteúdo pelo usuário. Para falar um pouco do blog, queria falar da história do blog, né? A gente, como todo brasileiro, sempre foi metido a entendedor de futebol. É verdade. A gente sempre gostou muito. E eu sempre gostei muito de ler e de escrever. E sempre senti falta de um espaço, depois que eu saí do colégio, para eu poder escrever sobre qualquer assunto que eu gostasse. E criei o Vinícius Esporte Clube em 2010, uma coisa bem amadora mesmo. Não tinha nenhuma preocupação com layout, não tinha nenhuma preocupação em divulgação. E eu apenas ia, às vezes, ia lá e escrevia sem periodicidade fixa nem nada, ia lá e escrevia sobre qualquer assunto que eu quisesse. E não tinha nenhuma preocupação. Em 2011, eu tive que abandonar o blog porque eu fazia isso no meu período ocioso. E eu estava meio sem tempo, eu tive que abandonar o blog. Quando foi em 2012, para minha surpresa, assim, eu achava que ninguém lia meu blog. Era uma coisa ali que eu não me preocupava em divulgar. Alguns amigos meus vieram perguntar ao Vinícius, por que você abandonou o blog? Eu gostava do que você escrevia e tudo mais. Sempre sobre esporte? Sempre sobre esporte. Sempre sobre futebol, na verdade. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Pô, será que eu volto mesmo? E nisso eu já tinha me aprofundado na faculdade, já tinha feito os cursos de Web 2.0, de marketing digital, de redes sociais. E já estava entendendo mais como funciona isso.
e resolvi, falei, vou tentar de novo. E criei o Vinícius Esporte Clube novamente, dessa vez já com mais uma preocupação com layout, com uma escrita mais adequada ao público da internet, e tentei. Para minha surpresa e alegria, né, para a nossa alegria, deu muito certo. Eu tive um feedback muito positivo do público. O Gustavo, a gente já tinha estudado no colégio juntos, ele leu, gostou muito e começou a me ajudar. E nisso começou a fazer textos, ajudar nos meus textos, e a gente viu que estava dando certo. E a gente precisava trocar o nome para passar uma linguagem mais impessoal mesmo, para poder divulgar. Falei, Gustavo, você viu que está dando certo, vamos investir nisso? Então a gente parou, fizemos pesquisa de mercado, fizemos como se a gente estivesse abrindo uma empresa mesmo. E decidimos investir nessa área, né? Agora, uma curiosidade muito grande é que a gente sabe que, como você bem disse, a internet é a grande tendência e também território de Deus, qualquer pessoa pode fazer um blog e tudo mais. Aí eu te pergunto, Gustavo, como que é o diferencial do De Bico para realmente chamar o público? Porque se a gente for entrar, tem blog do Cruzeiro, tem blog do Atlético, tem blog do América, tem blog que fala de tudo. Exatamente. Então, qual que é o diferencial realmente do De Bico? O De Bico, ele trabalha, assim, fundamentado em 3 pilares, assim, principais, assim. A gente dá informação, opinião e também uma dose de humor, assim, bem presente em alguns dos nossos textos, assim. A gente pretende o quê? Falar para um público mineiro, um enfoque maior, mas também a gente engloba todo o público nacional, assim, e até internacional, que a gente tem algumas matérias mesmo, assim, de curiosidades, até sobre a Eurocopa, agora que está acontecendo. A gente fez algumas matérias, né, falando sobre a Eurocopa. Vale até a pena o pessoal aí de casa conferir depois lá no nosso blog. E dentro dessa perspectiva, assim, de informação, opinião e humor, a gente tem conseguido um público porque tem muitos blogs só de informação, sites, portais, né? Muitos só de opinião, e misturando isso, informação, opinião e humor, a gente entrou em um nicho que a gente achou que estava pouco explorado ainda pelos blogs, e a gente está apostando nisso. Agora, uma coisa que chamou muita atenção, quando eu de cara entrei, na hora que estiver ok aí, o print da capa do blog, pode colocar no ar aí, é o slogan, não sei se eu posso dizer, futebol direto sem mimimi. Isso. Primeiro eu quero saber por que esse nome De Bico e em seguida esse mimimi. Que mimimi que é esse? O De Bico, na verdade, é aquela coisa direta, assim. Aquele gol de bico nem sempre é o mais bonito, né? Mas, por exemplo, igual o Ronaldo Fenômeno em 2002, fez um gol de bico e resolveu. Bateu direto, falou, tal, fez o que foi melhor na hora e deu certo. A gente acredita que o De Bico, ele traz um pouco dessa objetividade, dessa autenticidade de chegar e falar direto. Porque assim, quem está hoje na internet, ele não está muito preocupado com enrolação. Por exemplo, se eu entro num blog e a mensagem não chega logo de cara para mim, eu fecho o blog e saio dele, não fico nem 5 segundos nele. E é o que o internauta quer, é objetividade. O que a gente queria passar com o nome, com o nosso lema, é a objetividade, que é, acho que, um dos principais fundamentos do blog. E isso a gente é bem estruturado, que é informação, opinião e às vezes humor. Nem sempre tem humor, mas a gente sempre tenta colocar ali até para quebrar, para não ficar aquela coisa chata e padronizado de todos os portais. Agora eu insisto, porque mimimi é uma linguagem que a gente vê muito na imprensa e tudo mais. Parem com esse mimimi. Qual o exemplo que você daria de um mimimi muito grande? Mimimi é uma linguagem muito usada na internet, mas também muito no meio offline também. E é tipo quando aquela pessoa tá falando muito, enrolando muito, você tá de mimimi. Então é uma coisa assim, mimimi traduzindo, seria enrolação. Nosso esporte é direto e sem enrolação. E é isso que a gente quer passar mesmo. E esse mimimi dá tipo uma conotação mais lúdica, né? Que é o que a gente passa com o blog também, que não é um blog comum só para informar e para dar opinião. A gente passa humor também. Acho que o Gustavo quis explicar mais o mimimi. Não, o mimimi é isso, assim, sabe? Deixa de mimimi e vai direto ao assunto. E como é um blog, a gente tem mais oportunidade, vamos dizer assim, de falar, soltar o verbo mesmo, sem ficar se preocupando tanto ali com aquela imparcialidade
sem utilizar a subjetividade. Se você é uma repórter de campo, por exemplo, você não pode chegar e falar assim, esse jogador aqui não está funcionando, esse jogador aqui não foi uma boa contratação. A gente não tem essa do mimimi, entendeu? A gente chega e fala porque é um espaço, o blog é um espaço que permite isso. E aí, gente, eu entro dentro de outro assunto que eu pergunto se o blog tem esse cunho jornalístico, essa preocupação de não mostrar que é tendencioso, que torce para determinado time, que torce para outro, ou não? É tudo aberto? Tem essa preocupação de falar, não, isso eu não vou falar porque não é tão jornalístico? Ou solta o verbo mesmo? Não, a gente gosta de falar sobre tudo, então a gente não tem nenhuma limitação sobre assuntos. Mas é lógico que a gente tem noção por mínimo de acesso que a gente tenha, que hoje já é um número de acessos bom, a gente tem uma noção da responsabilidade que a gente tem. Eu faço comunicação na faculdade, o Gustavo já até formou, então a gente tem noção do poder da comunicação e o poder que uma informação mal investigada, mal fundamentada pode causar. Isso já acaba com carreiras, acaba até com vidas, uma informação. Então, a gente não tem tanta pressa para divulgar, até que a gente consegue uma agilidade boa, mas a gente não tem tanta pressa. Então, antes da gente postar alguma coisa, a gente investiga, a gente vê se é aquilo mesmo. E a gente não tem aquela preocupação com o furo jornalístico, né? Que isso compromete muitos trabalhos aí. Que é o que a gente vê que muitos blogueiros, muitos jornalistas ficam muito preocupados com isso. E a gente não acaba dando furada. Exatamente. O furo acaba sendo o contrário, né? E a gente não tem essa preocupação e acaba que a gente se resguarda por causa disso. O único furo que a gente já deu foi uma informação quando a gente conversou com o Thiago Ribeiro. Então a gente conversou com ele, a gente pode falar, mas não é eu ouvi falar, eu tô achando que ele vai, porque tem gente que pega 5 jogadores e solta, né? Como se fosse furo. Aí acaba que um acerta, ele fala que acertou. Nisso que você falou, eu não me esqueço de uma frase do Marcelo Taz em uma palestra. Ele disse que o importante não é dar até uma conotação diferente, gente, mas o importante não é dar primeiro, é dar gostosinho, é dar bem feito, quando você apura de verdade. E aí eu ainda, dentro do território da internet, Rede Social Esporte Clube, claro, aborda as redes sociais, Facebook, Twitter, e o de Bico tem as duas. Então não existe essa preocupação de dar uma notícia, essa preocupação de realmente furar todo mundo. Trazer a informação com humor, ontem vocês comentavam de Eurocopa, e também não é essa preocupação, essa prisão de narrar o jogo inteiro, os 90 minutos e tudo mais. É uma liberdade. Exatamente, assim, a gente gosta muito de conversar, assim, dialogar com o nosso público, e a internet é o melhor canal para isso, né? Vocês mesmos aí com o Twitter sempre bombando aí na participação, e a gente também tende a fazer comentários, igual você mesmo falou aí, a gente ontem estava fazendo alguns comentários durante a Eurocopa, os jogos de ontem, né? Inclusive a gente tem gostado bastante do futebol apresentado pelas seleções, né, da Eurocopa, que é um futebol bonito, um futebol ofensivo. Então a gente tem dado aqueles pitacos ali, mas sem essa preocupação de narrar cada detalhe do jogo, assim. Até porque isso acaba sendo muito chato, gente, pelo amor de Deus. Com certeza. Não é o nosso foco. A gente dá até faz umas brincadeirinhas lá durante o jogo, né, para descontrair mesmo e ficar diferente, né, porque a gente não consegue competir hoje com o Globo Esporte, por exemplo, os principais portais. Então a gente dá a notícia, só que de um jeito diferenciado, mesmo no Twitter, né? Exatamente. Muito bacana. Agora a gente sabe que esse território na internet também não é barato. Como que o blog sobrevive? Eu tô vendo ali um garoto que tá... Passa meu telefone, pô. Passa meu telefone, porque fui eu que fiz o blog. Passa o telefone do garoto também, porque o blog tá bonito, muito bonito. Repito, daqui a pouco entra a imagem aí da capa do blog. Como sobrevive essa busca de patrocínio? É claro, muito difícil. Não, é lógico. Quando a gente abriu o blog, a gente já tinha essa noção que seria difícil, pelo menos no início. Mas como a gente abriu como se fosse uma empresa, a gente abriu já pensando com capital de giro, então a gente tem alguns meses para sobreviver sem os anunciantes fixos, que não vão surgir do nada. A gente precisa de um tempo, assim, de uma base e alguém que confie na gente. E é isso, a gente posso até passar o telefone do Lucas aqui, o responsável pela publicidade do blog é o Lucas, o telefone é 85750301. Quem quiser anunciar para um público jovem, mais masculino, mas também feminino, pode entrar em contato com ele, que
a gente consegue agradar. Pode assim, repetir o telefone muito do Lucas Pato aí, porque eu vou deixar de falar o apelido, não. Ele mesmo. Pode repetir o telefone. 85750301. Muito bacana. Pato. Fez um bom trabalho, porque o de bico tá realmente muito bonito. E o Rede Social Esporte Clube dá uma pausa, porque daqui a pouco os meninos vão falar aí sobre o futebol mineiro. Claro, América, Cruzeiro e Atlético. E é claro que dentro do nosso futebol tem assunto polêmico. E eles falaram que rasgam o verbo. Então fique ligado no canal 9 da NET e também no bhnews.tv.br, que a gente já volta. Estamos de volta com Rede Social Esporte Clube aqui pela sua BH News, o canal 9 da NET ou também pelo bhnews.tv.br. Hoje, Dia dos Namorados, e o Rede Social Esporte Clube está sorteando para você uma camisa oficial do Atlético. Não é camisa da temporada passada, hein, gente? Não é resto, não. É camisa deste ano, a que a Topper acaba de lançar para a temporada. Muito bonita. E a camisa 12, a camisa em que o número é destinado apenas para a torcida. O resultado sai na sexta-feira e você, telespectador, basta assistir o programa e mandar a sua interação, que já estará concorrendo à camisa. Por falar no Twitter, twitter.com/redesocialec, olha a opinião do Pedro Carvalho para abrir o nosso assunto futebol aqui com o Vinícius Fonseca e também com o Gustavo Serra do blog de Bico. No Dia dos Namorados, o presidente Calil podia dar um presente para a apaixonada massa do Galo, o retorno de Diego Alves. Abraço, é o Pedro Carvalho 13, o pessoal lá de Brumadinho, um abraço que nos assiste aí sempre. E aí eu já dou abertura aí ao nosso assunto futebol. O Galo sempre nessa busca com um goleiro, essas contratações bombásticas das últimas semanas, Ronaldinho Gaúcho e também o Jô. Então já te pergunto, Lourão, o que você achou dessas duas contratações, do Ronaldo e também do Jô? Olha, embora tenha muita crítica, né, em relação aos dois jogadores, por enquanto o prognóstico que dá pra gente falar é que tá dando certo. O Jô, por exemplo, realmente veio de uma situação difícil no Internacional, foi dispensado, teve uma questão aí com as baladas, né, com a indisciplina recorrente, né? Mas no Atlético parece que matando a pau. Até então ele está encontrando um ambiente favorável para jogar. Tanto é que, aqui tudo indica, ele vai colocar o André no banco e vai permanecer na equipe titular, 2 jogos, 2 gols. Não tem como a gente discutir aí desses números. Quanto ao Ronaldinho Gaúcho, é um craque, já foi melhor do mundo 2 vezes. É importante a gente falar que realmente é uma contratação que traz aí um marketing, uma visibilidade para o Atlético jamais vista, porque é um jogador com repercussão e mídia mundiais, né, assim. Mas eu acredito que ainda é cedo para falar do Ronaldinho. Fez uma boa estreia, não foi talvez tão brilhante quanto ele pode, né, mostrar aí para o torcedor atleticano, mas eu acredito que pode dar certo, sim. E foi um camisa 10, o Atlético precisava tanto aí de um camisa 10, assim como precisa de um goleiro. O atleticano sempre fala com a gente também, e o goleiro não vai trazer, o Giovani não é goleiro para o Atlético. Eu acredito que o Giovani é um bom goleiro. Só que o Atlético olha para o lado, o torcedor atleticano olha para o lado, vê um Fábio no Cruzeiro, uma referência, vê um Neneca no América, que é uma referência muito grande, é um ídolo já da torcida, né? Não tem como negar, o América tem uma confiança muito grande ali no goleiro. Então, realmente fica aquela interrogação ali no gol do Atlético. E eu acredito que o Diego Alves seria realmente uma grande contratação. Mas, colocando os pés no chão, o Giovani pode dar conta do recado. E eu acho que o Atlético tem peças diferenciadas em todas as posições, menos no gol. E eu acho que o Calil tá com tanto dinheiro, né? Poderia soltar um pouquinho a grana, né? E contratar mesmo o Diego Alves ou algum outro goleiro que chegue e resolve. O Giovani não é tão ruim igual o Renan Ribeiro, mas está longe de ser o goleiro. Eu defendo o Renan Ribeiro, gente. E o Lélio Gustavo me xinga todos os programas porque eu defendo o Renan Ribeiro. É um jovem goleiro, gente. Você sabe que o de Bico foi muito pressionado. Você tem um top 3 dos mais criticados, né? Que era o Renan Ribeiro, o Wagner Mancini e o Wellington Paulista. Desses 3, só o Wellington Paulista que não foi ainda, né? Mas... Eita, tá chegando essa hora, você acha? Eu acho que tá longe de chegar essa hora. Até porque o Walter tá para ser negociado com o Goiás. Mas assim... é o único dos 3 que ainda não foi, né? Mas
acho que o Calil poderia contratar um goleiro bem urgentemente, porque é a única posição carente no Atlético hoje. E aí, para fechar o nosso assunto Atlético, faço uma pergunta geral para vocês. Como é que anda o elenco do Atlético, o elenco 2012? Porque eu sei que a torcida, a massa, está cansada de ver um Atlético que briga ano após ano para não ser rebaixado. A torcida está cansada disso. A torcida que estava acostumada com o Alexandre Calil trazer uma barca de jogadores e este ano trouxe contratações pontuais. O Atlético realmente teve uma postura diferente este ano, tem tido uma postura desde o Campeonato Mineiro até agora no Brasileiro. É um elenco que este ano briga pela parte de cima, por uma Libertadores e por que não o título? Eu acho que o Atlético ele fez uma coisa certa que ele não fazia antes, que ele, ao invés de contratar em massa, né, ele contratou peças pontuais, como você frisou bem aí. E eu acho que tem tudo para chegar longe, não sei se lutando pelo título. Igual eu falei antes, tem peças diferenciadas em todas as posições, mas eu acho que o Atlético precisa de um teste, principalmente pelo treinador. Eu sou fã dos times do Cuca, gosto muito do futebol do Cuca, do futebol dos times do Cuca, mas ele é um treinador que não sabe gerenciar a crise. E o time do Atlético é um time que está muito propício a essas pequenas crises extracampo. E eu acho que precisa desse teste, alguma coisa ruim ali, porque os times do Cuca são caracterizados por um futebol envolvente, com bom toque de bola, mas que acontece uma coisinha, vai tudo por água abaixo. A casa cai. Ele é bem conhecido também por ser um treinador meio cabisbaixo, amargo. Mas vamos colocar um ponto final aqui no Atlético por hoje. Pra gente falar do Cruzeiro, é claro, pra você cruzeirense que nos assiste, porque a situação do Cruzeiro é bem mais delicada, né? Vem passando por um momento de crise. E a pergunta que eu fiz, fechando o Atlético, eu faço começando o Cruzeiro. Como é que está o elenco do Cruzeiro para a temporada aí? Mineiro foi eliminado, Copa do Brasil foi eliminado. E no Campeonato Brasileiro, agora com 2 vitórias consecutivas. Eu acredito o seguinte, que o Cruzeiro passa realmente por uma fase delicada, uma fase de reestruturação aí importante. Com a chegada do diretor de futebol, Alexandre Matos, eu acredito que o Cruzeiro ganhou bastante, ganhou em segurança, vamos dizer assim. O próprio Celso Roth, que foi muito criticado na chegada, né? Teve aí, a torcida não queria, não era o nome esperado, mas eu acho que é um nome para o momento. Para o momento, o nome do Celso Roth é sim uma boa solução. Por quê? Wagner Mancini não estava conseguindo encaixar o time do Cruzeiro. O bom treinador é aquele que faz, com aquelas peças que ele tem no elenco, limitadas ou não, ele consegue montar um time. O treinador bom, ele sabe reconhecer as dificuldades do time, as limitações e arma o time para isso. O Celso Roth está fazendo isso muito bem. O time do Cruzeiro joga bonito? Ainda não joga bonito, mas tem um time muito mais compacto, que sabe o que faz em campo, os jogadores sabem quem vai marcar quem vai cobrir a lateral de quem. E isso já é uma grande evolução, né? Para fechar, eu queria que você comentasse bem rapidamente essa declaração que o Celso Roth deu, que até me preocupa. Vamos acertar primeiro a defesa para depois ir para o ataque. Aí eu vendo alguns jogos do Cruzeiro, a defesa está certa? Então, porque a gente vê que o Fábio ainda continua fazendo milagre, porque os zagueiros... Mas já melhorou muito, viu? Porque com o Wagner Mancini, o Cruzeiro não tinha um esquema tático, tinha uma brincadeira de mau gosto ali que ele fazia com a formação do Cruzeiro. E com o Celso Roth ele não teve que começar do zero, ele teve que começar de um ponto negativo, ele teve que reestruturar tudo para dar uma base ali para o time. E hoje é igual o Gustavo falou, o Cruzeiro, os jogadores já estão mais bem postados no campo, eles sabem onde devem marcar. Então ele tem que chegar ali e resolver a casinha primeiro, igual ele já está resolvendo, para depois procurar com o ataque. Eu, a princípio, estou gostando do trabalho do Celso Roth, porque é isso, ele pegou um trabalho completamente equivocado do Wagner Mancini, um trabalho horrível. Gente, 30 minutos do Rede Social Esporte Clube, que parece serem 5 minutos. Pelo amor de Deus, Rede Social Esporte Clube, quando tem papo bom, tem que ser de 1 hora. Mas eu já vou pegar os 2 de surpresa aqui, porque já vamos marcar uma participação na semana que vem de novo, pra gente comentar ainda mais sobre o futebol. A gente tem rodada chegando, o América contra o Avaí, o Atlético contra o São Paulo e o Cruzeiro também contra o Figueirense. Tá marcado? Tá marcado, marcadíssimo. Estaremos aqui só ligar. Gente, agora uma coisa que vocês não falaram, o endereço do De Bico. O endereço é o mais importante, uma das coisas mais importantes, né? www.debico.com.br. Você tá vendo aí o print. Isso mesmo. Só o pessoal acessar, tá bem bacana, um layout renovado aí.
promete. Bem bacana mesmo e com muito humor. Vinícius, muito obrigado. Vinícius Fonseca, Gustavo Serravite, vulgo Lourão, porque eu não poderia perder a oportunidade. Lucas Pato aqui com a gente também, muito obrigada pela participação. Voltem na semana que vem e você, a gente se encontra amanhã, 10h25 ao vivo, aqui na BH News, canal 9 da NET ou também pelo bhnews.tv.br. E feliz Dia dos Namorados. Parabéns para Marcela e parabéns para Carol. Carol e parabéns para o Samuel Venâncio. Um abraço, até amanhã.